Amém? 1 Samuel capítulo 22, verso 11 assim. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Diga caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai e disseram que desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém. Pode se sentar. Feche seus olhos. Peça ao Senhor para falar no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos te glorificar e te exaltar. Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Pai, quantas pessoas, Senhor, no momento desse, Pai, estão com o desejo de estar aqui, mas estão acamadas, estão, Pai, passando por um momento de dificuldade na saúde. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar essas pessoas e que o Senhor possa confortar o coração delas. Deus, e nós que estamos aqui pedimos ao Senhor, a Deus, que fale conosco. Fale conosco, Pai, e não nos deixe sair daqui sem ter a certeza de que ouvimos a Tua voz. Fale conosco, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto da palavra de Deus, onde a Bíblia diz que Davi, ele se refugia numa caverna. Ou seja, um lugar, né? É um buraco, a caverna é um buraco, na verdade. É uma grande cavidade no interior da terra. Isso é uma caverna. E muitas das vezes a caverna ela pode ser um lugar muito frio, dependendo do tempo, um lugar muito quente. E a caverna é um lugar escuro, né? E vazio. Então esse foi o lugar para onde Davi se refugiou depois de ser perseguido pelo rei Saul. A Bíblia diz que quando Davi mata Golias, Davi então ele começa a ser aclamado pelo povo, começa a ser exaltado pelo povo, porque até então Davi foi o único que encarou o gigante Golias. E ali então Deus deu vitória para Davi diante daquele gigante. E a fama de Davi começou a crescer por causa dessa vitória. E Davi então foi para o palácio depois dessa vitória. Davi foi até então colocado como o pajem, né, ou aquele que guardava as armas do exército de Israel. E Davi então ele também ficava próximo ao rei. E a Bíblia diz então que quando o rei se sentia atormentado por um espírito, a Bíblia diz que Davi ele tocava a sua harpa, e aquele espírito que atormentava o rei Saul, ele batia em retirada. E Davi então começou a ser aclamado pelo povo, devido às vitórias, devido Davi ter matado o gigante Golias, que foi o ápice para a entrada de Davi no reino de Israel, né, no reinado ali, no palácio. E as pessoas começavam a aclamar: Davi
Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aquilo começou a incomodar o rei Saul. Porque Saul era aquele tipo de crente que, se aparecesse alguém que, enfim, fizesse melhor do que ele, que se destacasse, ele de uma certa forma ficava incomodado. Ou seja, Saul era um homem que até então, no começo da sua caminhada, ele obedecia ao Senhor, ele tinha, enfim, apego pelas coisas do Senhor, mas com o passar da caminhada, a Bíblia diz que Saul começou a fazer as coisas do seu jeito. Saul começou a achar, se Deus está comigo, se Deus me colocou nessa posição, então eu posso fazer o que eu quero. Só que aí o problema está aí. Quando Deus nos chama, nós temos que continuar, nos dá um cargo, nós temos que continuar fazendo o que Deus quer. Este foi o erro de Saul. E Saul então deixou aquele título de rei subir para a cabeça. É muito bom nós sermos ungidos para fazer a obra. É muito bom, é um privilégio, na verdade, ser escolhido de Deus para um cargo na casa de Deus, na obra de Deus. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que este título, este cargo, este poder, essa autoridade de Deus não suba para a nossa cabeça. Foi o que aconteceu com Saul. Saul valorizava mais o cargo, a posição, o trono, do que a presença de Deus. Aí a Bíblia diz então que aquilo começou a criar uma proporção a ponto de Deus rejeitar Saul e escolher Davi. E a Bíblia diz então que quando Davi então mata o gigante, quando Davi começa a se destacar, aquilo começou a incomodar Saul, a ponto de Saul dizer: eu tenho que matar este homem. Olha a ingratidão. Um dia que o homem estava, com a sua reputação lá embaixo, estava envergonhado, por quê? Porque ele era o rei de Israel, o povo depositava confiança nele, para que ele fosse lutar contra Golias, mas ele não esboçou reação nenhuma, ele se acovardou, e aquilo automaticamente o povo também recuou, e Davi então aparece na história e diz: olha, eu vou encarar esse gigante, não precisa ninguém ter medo, porque o teu servo irá e pelejará. Davi se colocou não como alguém que podia, mas alguém que era servo, ele se colocou na posição de servo, ele disse: olha, o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. E foi isso que Davi fez. Davi então ele vence Golias, ele tira aquela vergonha que o reino de Israel estava passando, e o rei Saul então, depois que Davi começa a se destacar, ele se esqueceu de que se eles estavam vitoriosos, é porque Deus levantou Davi para dar vitória. Mas ele foi ingrato. Ele disse: eu tenho que matar esse cara. Daqui a pouco ele vai tomar o meu trono. Daqui a pouco ele vai tomar a minha posição. Ele se esqueceu de quem colocou ele lá foi Deus. Ele se esqueceu que quem colocou ele diante do povo ali, para governar aquele povo, foi Deus. Que quem mandou o profeta ungir ele foi Deus. Mesmo que a pedido do povo por um rei, mas foi Deus que mandou o profeta ir lá e ungir ele. Aí diz que ele tenta matar Davi, não apenas uma vez, mas diversas vezes. E a misericórdia de Deus foi tanta que um dia
Ele entra numa caverna e Davi estava lá dentro. Davi estava lá dentro. E alguém que estava com Davi, olha, hoje o Senhor entregou o seu inimigo nas suas mãos. Aí Davi, não, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ou seja, que Deus resolva com ele, que Deus faça justiça. Eu não posso fazer justiça, ainda mais contra um escolhido do Senhor. Pela lei, Davi poderia sim matar, porque era olho por olho, dente por dente. Quem quer matar também está sujeito a morrer. Mas Davi, não, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ou seja, deixa que Deus resolve essa. Então não queira resolver aquilo que é para Deus resolver. Aí a Bíblia diz então que Davi simplesmente chega lá e corta a orla de Saul, sem Saul ver, corta a orla de Saul e faz, olha, eu poderia, mas longe de mim. E nem assim Saul deixou de perseguir Davi. Aí a Bíblia diz que aqui nessa fuga de Davi ele vai para a cidade de Gade, e o rei de Gade começa a dialogar com Davi. De repente chega algum dos seus serviçais, olha, esse homem, esse Davi, é aquele que matou Golias, é aquele que deu diversas vitórias para o povo de Israel. A Bíblia diz que Davi temeu no seu coração, vendo aqueles homens falar, olha, esse é o Davi, ou seja, esse é aquele que venceu o nosso guerreiro de Golias. A Bíblia diz que Davi temeu no seu coração. Sabe o que Davi fez? Depois você lê, está no capítulo 21. A Bíblia diz que Davi começou a se fazer de doido. Davi começou a gritar igual um doido, batendo nas paredes. E a Bíblia diz que Davi deixou escorrer baba na sua barba, começou a espumar, como se diz, está doido. O rei olha e fica assim, já não basta um monte de doido, vocês devem trazer mais um aqui. Então Davi aproveita, deixa, que o rei achou que ele estava doido. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que fazer de loucos para enganar os sábios. Então Davi se fez de doido. E o rei, esse cara está doido. Se fizer mais um louco, já não basta um monte de doido, tem que ser mais um. Davi aproveita, deixa, foge. Aonde ele vai? Para essa caverna de Adulam. Diga, caverna de Adulam. Adulam quer dizer refúgio, quer dizer esconderijo. Diga, Adulam quer dizer escudo, quer dizer refúgio, esconderijo. Passando pela caverna. Esse foi o quadro de Davi. A Bíblia diz que Davi então entra nessa caverna de Adulam para se refugiar, para se esconder. Então ali foi o esconderijo de Davi. Então Davi, meu irmão, entenda uma coisa. Davi, ele fez aquilo porque o significado do Adulão quer dizer esconderijo. E a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, Davi não era doido para dizer, olha, já que Deus está comigo, então pode vir, Saul, eu estou de pé. Não, Davi entendeu, ele é ungido do Senhor, e para que eu não faça nenhuma atrocidade contra o ungido do Senhor, então eu tenho que me esconder, eu tenho que buscar refúgio. Então o verdadeiro refúgio que Davi buscava era em Deus. Na hora das aflições, na hora da perseguição, na hora dos levantes, Davi se refugiou em uma caverna, mas espiritualmente Davi se refugiou no Senhor. Davi se escondeu em Deus. Como eu disse, a caverna
era um lugar escuro, mas Davi sabia que a luz do mundo estava com ele, a presença de Deus. A caverna poderia até ser fria, mas o fogo de Deus, a chama do Senhor, estava na vida de Davi. O próprio Jesus vai dizer: aquele que está em mim nunca andará em trevas. A Bíblia diz que Davi estava ali naquele lugar, num buraco. Às vezes as situações que nós passamos, podemos achar que estamos num buraco, podemos achar que estamos no fundo do poço, mas é aí que nós vemos a fidelidade de Deus. Esse é o momento de confiar, é o momento de acreditar, é o momento de entender que a presença de Deus nunca nos abandona, que a presença de Deus está conosco todos os dias da nossa vida. O dia que nós levantamos a nossa mão e aceitamos ao Senhor, o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias. Seja no momento da bonança, seja no momento da fartura, seja no momento, onde está tudo dando certo, mas também no momento da adversidade, ali está o Senhor com o seu ungido. Ali está o Senhor conosco. Então a Bíblia diz que Davi entra nessa caverna, nesse lugar de refúgio. Aí a Bíblia vai dizer que quando Davi entra nessa caverna, ele encontra lá homens endividados, ele encontra lá homens depressivos, ele encontra lá homens angustiados, ele encontra lá homens, meu irmão, minha irmã, que se achavam em aperto. Ou seja, não era só Davi que estava passando por momentos difíceis. Não era só Davi que estava numa caverna. Tem pessoas que se esquecem da presença de Deus e ele acha que é só ele que tem problema, que é só ele que tem dificuldade, que é só ele que tem aflição. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de tribulação, mas uma coisa é certa: nós não estamos sozinhos. Este mesmo Davi, ele escreve no Salmo número 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus está conosco todos os momentos. Mas nós não podemos achar que somos só nós que passamos por tribulações, que Deus nos esqueceu, que Deus está fazendo a vida de fulano e Deus está me deixando de... Não! Isso é o diabo, meu irmão, que muitas vezes quer colocar na mente da pessoa que ela está sozinha, que ela está abandonada. Entenda uma coisa, olha o que a Bíblia vai dizer: ainda que uma mãe que amamente o seu filho se esqueça dele, todavia eu, o Senhor, jamais te esquecerei, jamais te desampararei. Por cuidado de Deus, nós temos que crer, nós temos que desejar, nós temos que almejar, nós temos que crer no cuidado de Deus. Aí a Bíblia diz que quando Davi olha para aquela situação, ao invés de Davi começar a chorar, ao invés de Davi começar a murmurar, ao invés de Davi começar a dizer: eu também sou mais um coitadinho, não, a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Davi começou a liderar aqueles homens. Olha, podemos estar numa caverna, mas a presença de Deus está aqui. Podemos estar num aperto, mas Deus não nos desampara. Podemos estar vivendo os piores momentos da nossa vida, mas ainda assim a fidelidade do
Senhor virá sobre a nossa vida. Ainda assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa salvar. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus Santo. Então Davi começa a encorajar aqueles homens. Davi começa a passar fé para aqueles homens, mesmo ele estando no mesmo barco, na mesma situação. Então, quando Deus olha para mim e para você, a nossa reação diante das pessoas que às vezes estão passando por algo semelhante a nós, a nossa reação, a nossa atitude pode levantar alguém ou pode abater alguém. Mas quando nós decidimos ser bênção na vida das pessoas, mesmo estando na mesma situação, Deus vai cuidar de você também. Porque isso se chama intercessão. Isso chama intercessão. Isso chama você se colocar na mesma posição da pessoa, entender que está na mesma posição, mas mesmo assim você está disposto a fortalecer aquela pessoa. Você está disposto a fazer o que a Bíblia diz, chorar com os que choram, porque na hora você também vai se alegrar, porque eles vão se alegrar. Interceder por alguém vai muito além de orar. Interceder por alguém vai muito além de orar. Temos que orar por alguém? Temos. Mas não nos impede de também estender as mãos. Não nos impede também de estar ali lado a lado, de estarmos em comunhão. Então isso atrai a bênção de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Independente da situação, esteja em união. Porque tem gente que acha que estar unido é só quando está tudo uma maravilha, é só quando está todo mundo festão. Estar em comunhão é em todos os momentos. É na hora do luto, é na hora da dor, é na hora da alegria, é na hora da fartura, é na hora do churrasco, é na hora do pão com ovo, é em todos os momentos. Comunhão. Então Davi se fez chefe deles. Davi começou a motivar aquelas pessoas. Que nós venhamos ser motivadores nessa terra. Que nós venhamos ser homens e mulheres que vão motivar as pessoas. Que nós venhamos ser um canal de Deus para as pessoas. A Bíblia diz então que Davi então ele entra nessa caverna, se depara com essa situação. A Bíblia diz que os pais de Davi, os irmãos de Davi, souberam que ele estava nessa caverna. O que eles fizeram? Desceram para lá. Desceram para lá. Aí a Bíblia diz então que Davi, quando eles chegam lá, Davi toma uma decisão. Davi disse: eles não podem estar aqui. Davi pega a sua família. Ele vai até o rei de Gate. Ou seja, ele vai até Mispa, em Moabe, e pergunta ao rei: a minha família pode ficar aqui? Até que Deus decida o que ele fará comigo. Essa foi as palavras de Davi. A família estava lá, naquele lugar, aonde, Davi, ele estava numa fuga. Ele pega a sua família e tira a sua família dali. Porque se os inimigos viessem com a família de Davi ali, a família de Davi também sofreria.
A família de Davi também seria atacada. A família de Davi também seria, enfim, bombardeada pelo adversário que queria tirar a vida de Davi. Então Davi tira a sua família dali. Ou seja, nos dando uma lição. Tem problemas que você só vai dividir com Deus. Davi entendeu: a minha família não tem estrutura para passar aquilo que eu estou passando. A minha família não tem estrutura para suportar aquilo que eu estou suportando. Então nem tudo, meu irmão, que você está passando, nem todas as aflições que você está vivendo, você não pode compartilhar com alguns membros da sua família. Por quê? Estrutura. Estrutura. Nem todo mundo tem estrutura para ouvir aquilo que está no seu coração. A petição que Davi ou para minha família, ela não, como diz, né? Minha família não tem nada a ver com a situação. Eu tenho que preservar a minha família. E muitas das vezes, meu irmão, algumas situações que nós vivemos, quando nós permanecemos em silêncio, entre aspas, só nós e Deus, preserva a nossa família de algumas situações que o adversário muitas das vezes tenta usar quando ele pega pelas nossas palavras. Então nem toda aflição pode ser compartilhada com todo mundo. Nem toda situação adversa pode ser compartilhada com todo mundo. Então Davi entendeu: a minha família, ela não pode participar deste momento que ela não tem estrutura. Eu vou preservar a minha família. Então, diz que Davi pega a sua família e leva até o rei, até Mispa, em Moabe, e deixa lá a sua família. Ou seja, tem momentos que é só você e Deus. Tem momentos que é só você e Deus. Tem momentos que a oração é só você e Deus. A Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus, olha, tem momentos, meu irmão, na hora que você for orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, que Ele te recompensará. Tem até orações que a sua família não pode orar. Tem até orações que algumas pessoas que estão do seu lado não podem ouvir. Não podem. Porque tem coisas que você tem confidência, é só você e Deus. Tem particularidades suas que é só você e Deus. A Bíblia diz então que Davi preserva a sua casa. Aí a Bíblia diz que Davi então volta para a caverna. O que Davi fez? Ele voltou para onde? Caverna. Ou seja, nós não podemos gostar da caverna. Ainda que no momento a Bíblia diz que ela se tornou um lugar forte. Depois a caverna não se fala que se tornou um lugar forte. Porque Davi se tornou chefe daqueles homens. 400 homens que ficaram conhecidos como os valentes de Davi. Mas Davi não poderia ficar ali na caverna. Então tem momentos que nós temos que mudar de posição, mudar de atitude. Tem hora que você vai ficar na posição da oração, mas tem hora que Deus quer que você saia só da oração, vai para a consagração, vai para o jejum. Não fica só numa posição não. Então a Bíblia diz que o profeta Gade veio até Davi: opa, sai daquele lugar, Davi, sai dali. Ou seja, a gente não pode gostar da caverna,
A gente não pode se acostumar com a situação, não. Davi falou, ele disse, sai da caverna. Ou seja, a batalha está lá fora. Nós temos que sair. Ou seja, não se acomode como está. Não aceite a situação como está. Porque tem pessoas que já acostumaram. Ah, não. Ano passado eu passei por isso, venci. Esse ano vai ser... Não, esse ano, ponto final, meu irmão. Ponto final. Tem coisas que tem que cessar. Não dá para ficar... Entrou um ano, é a mesma situação. Entrou outro, é a mesma... Não. Isso é se acomodar com a caverna. Tem hora que a gente tem que fazer como o videogame, tem que mudar de fase. Tem que mudar de nível. E para isso, é tomar atitudes diferentes. É sair dessa posição. Então o profeta falou, olha, Davi, sai dessa caverna. Sai dessa caverna. Você não pode se acostumar com adulão. Você não pode ficar nessa caverna. Você não pode gostar da caverna. Você não pode gostar desse problema. Você não pode ficar apegado a ele. Entenda uma coisa. O problema na nossa vida é um lugar onde a gente passa para ter experiência. Experiência. Já venceu essa? Bora para frente. Há uma jornada a ser trilhada. Mas não é uma jornada fácil. Não é uma jornada fácil. Só que se nós gostarmos, ficarmos acostumados com a caverna, acostumados com essa situação, não nos revoltarmos contra essa situação, vai continuar do mesmo jeito. O que Gideão fez? Opa, peraí. Primeiro ano, os inimigos vieram, levaram a colheita. Segundo ano, vieram, levaram a colheita. Terceiro ano, vieram, levaram a colheita. Quarto ano, vieram, levaram a colheita. Quinto ano, vieram, levaram a colheita. Sexto ano, vieram, levaram a colheita. No sétimo ano, opa, peraí. Chega, stop. Não aceito mais. Quando ele teve esse pensamento, não aceito mais, lá no céu, a Bíblia diz que Deus levantou Gideão. Deus viu a atitude de Gideão. Gideão mudou de posição, mudou de atitude. A Bíblia diz que Deus desceu naquele lugar e deu vitória para Gideão. Então, se não tivermos posições, atitudes diferentes dentro da caverna, vamos continuar nela. Então, para que Deus mova os céus, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, nós temos que tomar algumas posições. Caso contrário, a caverna vai continuar ali. Amém? Coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Santo Deus, eterno Pai. Deus, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, meu Deus, que nesta vida nós teremos aflições. Nesta vida nós passamos por momentos difíceis, mas nós sabemos que a Tua presença, ela não nos abandona. Nós sabemos, meu Deus, que a Tua presença nos garante a vitória. Mas, meu Pai, mesmo com a Tua presença, nós temos que tomar posições. Nós temos que tomar atitudes. Nós não podemos aceitar a caverna. Nós não podemos, ó Pai, fazer da caverna, meu Pai, um lugar de habitação. A caverna, meu Pai, com a Tua presença, é apenas um lugar de refúgio, é um lugar de esconderijo. Mas nós não podemos ficar no esconderijo para sempre. Nós não podemos ficar na caverna para sempre. Nós temos que nos revoltar contra a situação e entender que a caverna não é o nosso lugar, que a caverna não é a nossa morada. A caverna, o problema é apenas uma passagem
para experimentarmos a fidelidade e o cuidado do Senhor. A caverna, meu Pai, o problema da adversidade é apenas um lugar para nos moldar, para trabalhar o nosso interior, para que nós venhamos entender e compreender que a caverna é um lugar de treinamento, que o problema é um lugar de crescimento, não um lugar para morrer, não um lugar para perecer, não um lugar para se acomodar, mas um lugar para entender que a tua presença está conosco, e é neste lugar, é neste local, é nessa caverna que o Senhor vai se manifestar e vai nos dar vitória. Pai, o Senhor poderia, Senhor, o Senhor não, meu Pai, o Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, o Senhor não livrou, ó Pai, Daniel da cova dos leões, o Senhor deu vitória para eles dentro da fornalha, o Senhor deu vitória para eles dentro da cova. Então é dentro dessa caverna, Senhor, que nós vamos ver a vitória do Senhor. É dentro dessa caverna, meu Pai, que nós vamos ver a vitória do Senhor, meu Pai. E quando o Senhor deu vitória, meu Pai, para Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles saíram da fornalha. Quando o Senhor deu vitória para Daniel dentro da cova dos leões, ele saiu da cova, ele não permaneceu lá. Assim como Davi, ele se fez forte naquele lugar, ele fez daquele lugar um lugar forte, mas ele não permaneceu lá dentro. Então, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, meu Deus, que nós venhamos ser fortalecidos nessa prova, que nós venhamos ser fortalecidos nessa situação. Nós vamos sair dessa situação, nós não vamos permanecer, porque o Senhor é um Deus de avanço, o Senhor é um Deus que nos tira, que nos faz avançar. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço, vou à frente para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, que nós não venhamos estagnar, que nós não venhamos parar, que nós venhamos prosseguir, porque o Senhor é o Deus que fez a promessa e é o Deus que nos espera com a coroa da vitória que o Senhor preparou para aqueles que o amam, em nome de Jesus. E você diz amém, e aplaude e glorifica-se.